Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Esse daqui é meu canal, chamado Cromofagia, por conta das minhas artes cromofágicas. Pra quem não conhece, vai conhecer. Mas enfim, hoje eu não vim falar disso. Eu vim falar sobre uma parada que me deixou bem revoltada na semana passada, que eu fui visitar a exposição Construções Sensíveis no CCBB. Cara, essa exposição ela tá bem legal, porém ela me levou a questionar uma coisa que eu acho bem grave, assim, na curadoria dos museus. Que é a diferença entre como os museus eles expõem a obra de arte e como ela foi proposta a ser exposta nos museus pelos artistas e pelo movimento no qual eles estão inseridos. Nesse vídeo eu quero falar sobre duas obras específicas que me chamaram a atenção nessa exposição. E essas são Bichos, da Lydia Clark. Para quem não conhece, Lydia Clark, ela é uma artista neoconcreta brasileira. E como a exposição ela vai abranger o concretismo, né, o concretismo e um pouco ele da arte cinética, que eu acho que tem uma grande ligação com a arte neoconcreta. Essa artista, que é a Lydia Clark, ela vai estar nessa exposição. E para dar um pequeno panorama da diferença entre arte concreta e neoconcreta, bom, os dois movimentos eles vão englobar formas geométricas abstratas em suas composições. No entanto, o neoconcretismo ele se difere do concretismo exatamente na questão da interação entre o público e a obra e os novos questionamentos que vão surgir a partir disso, né? É, a arte neoconcreta ela surge é, como, tipo assim, ela dá nome a uma arte que é mais democrática brasileira, tanto é que ela é até entendida como uma arte ainda mais brasileira do que a arte moderna. Uma certa polêmica, né? Mas eu até concordo com essa questão. Exatamente por criar essa maior conexão entre a arte e o espectador, tirando esse aspecto fantasioso a respeito da obra de arte, sabe? A respeito do artista, dele ser o detentor do conhecimento sobre aquela obra, o detentor do manuseio da obra de arte, das verdades por trás dela. O neoconcretismo ele meio que quebra essa barreira e ele permite que o observador não seja apenas o observador da obra de arte. A obra de arte ela não vai estar mais pregada numa parede, você não vai estar somente lá observando ela. Muito pelo contrário, você é convidado a fazer com que a obra de arte exista é, em sua completude, né? À medida que você interage com os objetos de arte, né, ou concreta, esses objetos eles vão começando a ganhar vida e, enfim, vários trabalhos super interessantes foram feitos nesse movimento. E um deles foi exatamente a obra Bichos da Lydia Clark, exposta no, nessa exposição que eu tô falando. Essa obra Bichos, ela é um é como se fosse um brinquedo, assim, sabe? É um objeto tátil, composto por várias placas geométricas pequenas, assim, como triângulos, retângulos e tudo mais, que se encaixam. Então você tem encaixe de várias dessas plaquinhas geométricas por meio de hastes. Eu não sei exatamente o nome desse objeto que faz com que duas peças se encaixem e elas possam fazer esse movimento assim. Mas enfim, é exatamente esse o objetivo da obra. Que você segure ela e você possa sentir e modelar ela à sua maneira, à medida, quer dizer, modelar ela à sua maneira, de acordo com o que vier na sua cabeça no momento, sabe? De acordo com a sua experiência de vida, a relação que você encontra naquele objeto com objetos que você mexeu na infância. Então é uma coisa bem legal, assim, sabe? Porque afinal é você se colocando dentro daquele objeto. Aquele objeto ele não se torna apenas do artista, mas também seu, né? Ele é também do espectador. Então a obra de arte ela não se torna não é mais aquela coisa intocável, distante e tão inacessível ao público em geral, sabe? Porque, como já se sabe, a história da arte, grande parte da história da arte, ela foi completamente elitista, né?
e limitada aos detentores de grandes conhecimentos, enfim. Mas, como eu estava falando, essa obra dos bichos, da Lygia Clark, ela estava exposta nessa exposição. No entanto, quando ela foi colocada lá, eles exibiram ela em cima de uma caixa, quer dizer, era como se fosse uma prateleira, assim, sabe? Colocada no centro de uma sala da exposição, com um aviso escrito não toque. E eu fiquei assim, cara, e eu fiquei pensando assim, né, cara, tipo, você foi meio que como se o curador tivesse tirado totalmente o significado daquela obra, né? Porque aquela obra ela estava inserida dentro de um movimento que pregava pela democracia, pelo manuseio das obras de arte, e agora no museu ela não pode mais ser tocada como se fosse pertencente a outro movimento que fala exatamente sobre essa coisa da arte intocável. Então é meio como se ele tivesse tirado ela totalmente de contexto e feito exatamente o contrário do que a artista propunha para aquela obra. É, e eu sei que tem toda essa questão do patrimônio e o fato do manuseio das obras de arte acabarem danificando ela. No entanto, eu acho que isso não se aplica à arte neoconcreta, porque essa obra Bichos, por exemplo, da artista Lydia Clark, ela já foi reproduzida diversas vezes, inclusive para ser vendida em lojas de museu, como eu mesmo vi na lojinha do Inhotim, quando eu fui para lá. E provavelmente a artista, antes de sua morte, ela deixou instruções de como aquela obra devia ser montada, como muitos outros artistas neoconcretos fizeram, como o próprio Elliot Sica, que é um colega da Lydia Clark, em que ele deixava instruções de como se montariam suas obras, exatamente para que o público pudesse fazer isso, sabe? Para que outras pessoas pudessem fazer isso, de forma que a arte não fosse alguma coisa, não fosse como se o conhecimento sobre a arte, como ela deve ser feita, não se limitasse somente a quem tivesse acesso à academia, acesso à faculdade de belas artes e tudo mais, o que torna a arte muito mais democrática. E por isso que essa questão do não toque, para mim, não faz o menor sentido, porque caso a obra ela fosse danificada ou algo do tipo, ela poderia muito bem, tipo, ser refeita, sabe? Tipo, não faz o menor sentido. Ele meio que estragou totalmente o objetivo da obra e é meio sem graça, assim, sabe? Meio que você, sei lá, dá uma entristecida, assim, quando você vai numa exposição e vê que a obra ela tá sendo exposta de forma incorreta e você tira completamente o significado dela, né? Cadê o patrimônio nisso? Você trouxe o patrimônio material, que é a questão de você preservar o objeto, mas o patrimônio sensível, digamos assim, cadê? Não tem, sabe? Acabou. Mas enfim, dramas à parte, a segunda obra que, na minha opinião, devia ter sido exposta de uma maneira diferente foi uma obra do Lúcio Fontana. Eu esqueci o nome da obra, gente. Eu já gravei esse vídeo 500 vezes e eu até agora não procurei o nome da obra. Eu tirei foto dela, mas eu escrevo o nome aqui embaixo. É, enfim, essa obra do Lúcio Fontana, ela estava exposta lá no CCBB. E Lúcio Fontana, para quem não conhece, é um outro artista. Eu não sei dizer se ele era neoconcreto ou concreto. Provavelmente neoconcreto. Porque ele traz questionamentos também dessa questão da interação da obra de arte, mas também a respeito das diferenças entre a prática da pintura e da escultura, que são dois meios de se fazer arte. Existem muitos meios de se fazer arte, muitos assim que as pessoas assim nem imaginam, nem eu talvez imagine, porque pra falar a verdade eu não faço belas artes, né? Mas enfim. E esses dois meios, são a pintura e a escultura, eles se diferenciam exatamente pela pintura trabalhar com a bidimensionalidade e a escultura trabalhar com a tridimensionalidade. Só que o que o Lúcio Fontana vai fazer? Ele vai, inicialmente, nas suas obras, pintar quadros. Então ele pinta quadros de forma bem simples, assim, ao meu ver, pelo menos, ao ver geral, eu acho. E após pintar esses quadros, que ele faz? Ele pega estiletes e começa a furar os quadros, tipo, meio que
ao meu ver, como um tom de revolta, assim, sabe? Tipo, pega esse quadro e vamos riscar ele e fazer o que eu quiser, porque não importa, eu quero quebrar essa tela, eu quero quebrar essa bidimensionalidade e transformar essa tela, esse bloqueio do bidimensional da tela em algo completamente diferente. Então o que ele fazia? Ele realmente pegava, ele pintava a tela, ele pegava os estiletes e ficava furando de forma aleatória, ou em forma sequencial, ou com ritmo, não se sabe exatamente. Mas o que ele queria fazer com que a gente questionasse era exatamente se a obra final dele seria uma pintura ou uma escultura. Afinal, após esses furos na tela, ela acabou ganhando uma terceira dimensão. Tem gente que acha que não, tem gente que acha que isso nem é arte, tem gente que acha que isso é uma bobeira, mas eu acho bem interessante esse questionamento que ele traz. É, até pela questão de que esses furos que ele cria no quadro acabam instigando o espectador, sabe? Acabam criando uma certa curiosidade nele para saber o que tá através desses rasgos. E foi exatamente aí que o quadro exposto na exposição pegou para mim. Porque ele estava lá exposto, só que ele estava pregado numa parede. E como você tem esses furos, eu queria muito ver o que estava através dos furos. Só que como ele estava na frente de uma parede, eu não conseguia ver nada. Eu só via uma parede branca. E eu acho que seria mais interessante esse quadro estar, por exemplo, no meio de uma sala da galeria. Quer dizer, galeria não, é um centro cultural. Mas enfim, no meio de uma sala do centro cultural. Para que eu pudesse ver através. Eu não sei se a obra ela foi colocada na parede exatamente para tipo, causar essa comoção, né, da pessoa curiosa, ou se foi por, sei lá, não sei, baixa, falta de recurso, ou por não se ter pensado nisso. Porque, bom, como ele não pensou na questão da interação na obra da Lydia Clark, acho que ele também não deve ter pensado. A pessoa que montou a exposição não deve ter pensado em como o Lúcio Fontana queria que seus quadros fossem pendurados numa exposição. Eu não sei nem se o Lúcio Fontana queria que ele pendurasse no meio da sala, mas pra mim tinha que ter sido pregado e é isso aí. Enfim, essas foram as duas questões que eu quis levantar aqui hoje. Quer dizer, uma questão com dois temas. Mas apesar disso, eu recomendo que vocês visitem a exposição, principalmente pela parte de arte cinética, que eu sou bem apaixonada desde que eu conheci as obras do Le Parc. E enfim, vão mesmo que seja pra passar raiva, gente, porque vale a pena. É isso. Beijo, gente. Me segue no Instagram.